Saudações, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso e vosso podcast No Que Tange. Eu sou Guimarães Silva, seu habitual moderador nessas viagens pela ciência jurídica, que hoje começará mais uma jornada sobre o direito do trabalho. E para início de jornada nós convidamos um profissional de renome, um profissional de mãos cheias, Dr. Fortunato Paixão. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Guimarães Silva, amigo e um dedicado ao direito, não só na faturação, mas no serviço à comunidade jurídica sobre conteúdos que, noutros tempos, diríamos, eram serviços faturáveis. Mas então, muito obrigado e mais uma vez para partilhar. E agradecemos também a sua colaboração, porque veio para aqui mesmo sem faturação, doutor. Então, temos que ver que isso também é uma manifestação do altruísmo, não é? Da sua vontade de partilhar conhecimento e fazer com que os outros que desejam por esse conhecimento tenham acesso a ele sem precisarem pagar absolutamente nada. Então já sabe, a nossa plataforma é completamente gratuita, está ao alcance de um clique. Venha, digite, tenha acesso aos conteúdos que vão ser partilhados pelo Dr. Fortunato da Paixão. Fortunato Paixão, já me corrigiu em off, Fortunato Paixão, e pronto, e os outros conteúdos que são partilhados por outros profissionais. Dr. Fortunato Paixão é docente da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, é licenciado pela mesma faculdade, mas é mestre em Direito de Trabalho pela Universidade de Lisboa. Doutor é autor de 2 obras publicadas e de variadíssimos artigos também, que poderá ter acesso através de uma navegação rápida pela internet, encontrará. E se não encontrar, de certeza absoluta, por um contacto direto, o doutor há de indicar aonde é que estão publicadas e poderão ser encontradas as suas obras. Doutor, disse tudo o que devia dizer a seu respeito ou faltou alguma coisa? Acho que é o essencial. Tá? Disse, né? Hoje nós vamos começar a jornada de Direito de Trabalho e nos propusemos falar sobre a introdução ao Direito de Trabalho. Queremos fazer um desenvolvimento histórico sobre os princípios basilares do Direito de Trabalho. Pretendemos também falar da evolução histórica do Direito de Trabalho, da evolução do Direito de Trabalho em Angola, não é? E para esta viagem contamos que o doutor nos ajude a definir aonde partiremos e qual será o local em que faremos a aterrissagem provisória, claro, porque virão outros episódios ainda sobre Direito de Trabalho nesta temporada. Então, doutor, antes de iniciarmos para as questões técnicas do nosso episódio, nós queríamos lembrar-lhe que temos 2 fases do nosso podcast, uma em que dedicamos a conhecer um bocadinho do doutor e a brincar também um bocadinho com o tema que nos propusemos hoje falar. E a pergunta de partida para conhecermos um bocadinho o doutor é uma pergunta da praxe, fazemos a quase todos os convidados. O que é que o doutor faz quando não está a trabalhar, quando não está a lecionar ou a falar sobre direito de trabalho, que sei que é um apaixonado por direito de trabalho? Na verdade, o que tenho estado a dizer enquanto pesquisador, investigador nesta matéria, quando nós não estamos a trabalhar, estamos a pensar no trabalho. Por isso, eu disse uma vez que é muito injusto o sistema de remuneração, porque contabilizam-se apenas as horas de trabalho, quando muitas vezes o colaborador está a refletir, mesmo estando ausente da hora de trabalho. Mas o que temos estado a fazer é, como sabe Guimarães, a nossa atividade é muito, muito ciumenta. Se nós estivermos envolvidos no direito, podemos estar a olhar para as outras ciências, outras coisas, outras habilidades que nos ajudarão a desempenhar bem a nossa atividade. E sem prejuízo de olharmos também para as outras questões, ou tem que ver com lazer, apoio à família, ou ainda questões religiosas. E confesso que nesses últimos anos, para compreender melhor a interpretação do direito, tenho estado a olhar muito mais para a Bíblia Sagrada
como um instrumento de apoio e ajuda na hermenêutica do direito. É curioso, doutor, é curioso. O curioso é que não muito distante associava-se ao jurista a ideia de ateísmo, não é? De um indivíduo distante da palavra, distante da Bíblia. Isso parece contradizer. Sim, porque, na verdade, é verdade, os intelectuais têm este risco, sobretudo devido à matriz da ciência, não é? Portanto, diz que a filosofia é a mãe de todas as ciências e a filosofia, durante muito tempo, ficou preocupada em tratar de questões físicas e metafísicas, mas, a dado tempo, parece que seguiu um rumo quando as ciências foram surgindo, exigindo experimentos, e começou-se a requerer mais coisas palpáveis do que coisas que não se podiam ver. E um livro que foi escrito há mais de 2000 anos, as pessoas depositarem crença, tanto cada vez mais, quanto mais estudávamos, ficávamos distantes disso, e até já se apelidou, Guimarães, que os que têm menos conhecimento, menos saber, que estão mais voltados às questões religiosas. Foi mesmo já reputada a religiosidade para questões de falta ou baixa escolaridade, tanto que é muito diminutivo essa questão. Então, quando olhamos para a Bíblia, vendo as supostas contradições que existem na Bíblia, mas ao mesmo tempo o sistema dando resposta, eu acho que é brutal para um jurista que queira compreender melhor a hermenêutica, olhar para este livro. Doutor, há um artigo seu que me chamou particular atenção pelo título: 10 pragas laborais e uma profecia laboral. Não sei se disse bem o título, mas eu acho que é isto. Sim. E eu fiquei curioso, por que o título? Qual é a história por trás de ter dado esse título ao seu artigo? Na verdade, Guimarães, de facto, um título assim um pouco sugestivo, e nas minhas preleções, e com a sua permissão eu vou aqui também abordar, eu olhei para o nosso direito de trabalho angolano e vi algumas insuficiências ou algumas coisas menos esclarecedoras, e olhei, como disse, fiz referência, olhei para a Bíblia, tanto aquilo que fazia mal ao povo egípcio na história ou no relato sobre a escravidão do povo, o que salvou depois para evitar a praga dos primogênitos foi o cumprimento de uma orientação. Então, tentei olhar para o nosso direito de trabalho. De facto, algumas coisas não correm bem, e existem várias, mas como quis fazer este casamento, intitulei então por 10 pragas. 10 pragas, na verdade, uma profecia. A resposta, a conclusão a que chego neste artigo foi exatamente a hermenêutica para conseguirmos amenizar estas pragas, porque, se está lembrado, Guimarães, o povo de Israel, segundo nos conta a Bíblia, só não foi afetado pela praga, a morte dos primogênitos, porque usou o sangue do cordeiro, a orientação que foi dada pelo Moisés. Tanto Deus passou a Moisés, o Moisés passou ao povo. Então, eu considero que a interpretação dentro do sistema, olhando para várias questões, pode ser a solução para evitar essas 10 pragas do nosso direito de trabalho angolano. Portanto, foi um pouco isto, e, sobretudo, também para estimular a hermenêutica, porque durante muito tempo andamos a confundir, portanto, sofremos esta tentação de confundir o direito de trabalho, reduzindo a Lei Geral do Trabalho, e, portanto, andamos a cometer alguns erros, porque nos esquecemos da essência do direito. Nós andamos exatamente na Faculdade de Direito para tentarmos compreender o direito e não apenas
estarmos reduzidos à interpretação das leis. Portanto, por isso é que eu faço atenção, chamo essa atenção e também, sobretudo, para levantar o debate, porque nos últimos anos a ciência do direito tem estado muito mais preocupada em dar resposta a um problema e tem se esquecido das suas bases, que é o estudo, a hermenêutica do próprio direito, a metodologia jurídica. Então, este artigo, na verdade, eu me proponho a chamar os mais velhos do direito, os estudiosos, para refletirmos sobre a metodologia do direito, sobretudo do direito do trabalho. Que retorno é que teve das pessoas, dos mais velhos, dos estudiosos do direito do trabalho sobre as 2 pragas e uma profecia? Já temos estado a ter algum retorno na academia e hoje já se fala mais também sobre o estudo da hermenêutica. Hoje, mesmo os congressos do direito do trabalho, os colóquios, já temos estado a refletir mais sobre essa questão de olhar para a metodologia, para olhar para a questão da interpretação, porque algumas coisas que vou dizer aqui durante este nosso tempo de conversa, portanto, poderá assustar algumas pessoas, porque procurarei não só ficar preso no texto e fazer uma interpretação dentro do sistema, e este programa poderá também ajudar a academia, os estudiosos e os aplicadores ou interessados nessas matérias a serem convidados a interpretar o direito dentro do próprio sistema. Contamos com isso, doutor, e vamos sim esperar que a viagem nos leve até a esse destino que se propôs. Doutor, entramos agora então na fase da brincadeira. E a primeira pergunta que lhe vou fazer é: imagine que o contrato de trabalho seja uma batalha de rompimento, iguais àquelas que se fazem no YouTube, em alguns programas dentro e fora do país, e que o trabalhador despedido irregularmente tivesse que fazer uma barra, uma rima para o empregador, demonstrando, não é, o escopo, um dos princípios basilares do direito do trabalho, que é a proteção do trabalhador. Que rima é que seria essa na sua perspectiva? O que é que o trabalhador diria ao empregador durante a sua rima? Isso faz-me recordar os tempos que nós ficávamos nas ruas de Luanda com o beat. Eu não sei fazer o beatbox, não fazia as aquilo. As chinelas não em condições, mas conseguíamos soltar uma rima. Eu diria que o trabalhador, à porta da empresa, diria: o dinheiro é teu, o combo é teu, mas o direito é meu. Tá? Teria mais ou menos... Essa rima. Seria uma rima nesse sentido. Sim. Sim, senhora. Se o direito de trabalho fosse uma personagem de desenhos animados, qual é a personagem que acha que representaria o direito do trabalho? Eu diria 2 personagens, sim, não é? Porque... E aqui, tanto... E faz-me aqui rebuscar, peço desculpas, lá em casa, já não sou do tempo do Ruca, tanto, paramos muito cedo, porque depois a velocidade... No nosso tempo tínhamos mais desenhos animados consistentes, né? Hoje a tecnologia permite uma volatilidade, portanto, muito grande. E eu aqui diria o Tom e o Jerry, porque o direito de trabalho tem se servido de contradições constantes. De um lado, o trabalhador quer os seus interesses e, do outro lado, o empregador quer salvaguardar os lucros, porque o empregador não vai empreender para fazer aquilo que Guimarães quer fazer, não é? Altruísmo. Pode haver alguns, mas o empreendedor quer tirar o seu lucro. E tem esta contradição. Mas há um momento de uma mínima paz. Portanto, se virmos bem os episódios, o Tonho gerra algum tempo. É verdade. Mas depois volta a contradição. Que é normal, né? Que é normal, mas estão sempre juntos. Ou seja, o direito de trabalho, eu diria se fosse desenhos animados, diria que fossem essas personagens. O Tom e o Jerry. O Tom seria o empregador? Sim, exatamente. E o Jerry o trabalhador. O Jerry tira sempre a melhor, parece. Sim, sim.
os empregadores que estão assistindo esse episódio. Não, porque ele tem um conjunto, há um conjunto de assistência para o trabalhador. Não é? Portanto, por isso é que já se fala quando se pensa em legislar sobre o direito de trabalho, não pensar que se traduz apenas num direito do trabalhador. Falou em hermenêutica, pergunto, se o direito de trabalho fosse interpretado por crianças, como é que descreveriam as crianças o contrato de trabalho? Portanto, é um acordo que as crianças... Imagino que é uma criança Sim, mesmo, sim, que está a olhar sim. para aquilo, não é? Eles diriam que, portanto, é aquilo que faz, que evita nós passarmos fome, não é? Portanto, as crianças diriam, Simples, pois, seria isso. diriam Né? isso, sim. Eu acho que sim, seria Sobretudo perspectiva num dela. contexto em que é muito difícil empreender, não é? Pois. Que conselho irreverente daria a um trabalhador para enfrentar um chefe difícil? Qualifique-se, não é? Portanto, porque a qualificação, o bom fazer, portanto, faz qualquer pessoa reconhecer. Portanto, pode levar tempo, mas depois reconhece. A qualificação, sobretudo a qualidade do trabalho, a forma como o trabalhador desempenha as suas atividades, portanto, isto consegue facilmente convencer o empregador do que supostamente arrolar os seus direitos e jogar a cara do empregador. Portanto, melhor mesmo em tudo isso, de facto, seja a qualificação e, sobretudo, aposta nas outras questões, tanto que sejam alheias à atividade em si. Tá? Guimarães, por exemplo, de facto, fico muito feliz a forma como lida com outras questões tecnológicas que, de certa forma, não aprendeu isso na universidade, não é? Então, este é o conselho. Portanto, e, sobretudo, porque hoje o mundo, nós temos uma fase em que vivíamos a época da especialização, mas não sei se nós não estamos a caminhar à velocidade da Terra. Parece que estamos a regredir no tempo em que não basta saber não basta ter competências técnicas na matéria que desenvolve, mas é preciso conhecer outras valências. E se os trabalhadores tiverem este domínio, conseguem facilmente enfrentar, no bom sentido, os empregadores. Se lhe fosse dado o poder de legislar e criar uma norma com validade universal, uma norma laboral com validade universal, e permitisse, com essa norma, alterar qualquer disposição normativa de qualquer território mundial, que lei ou que norma é que seria essa? Eu ainda estamos ainda na era do vou recordar aqui os desenhos animados, não é? Se eu pudesse aqui, poderoso, não é? Se eu pudesse mudar as leis, portanto, a lei de trabalho, se considerássemos que a lei fosse apenas uma para todo mundo, o que eu poderia introduzir, portanto, teria uma lei que fosse de facto mais equilibrada do ponto de vista de direitos e deveres do trabalhador e poderes e deveres do empregador. Mas o que eu podia mesmo mudar, uma única norma para todas as leis, seria o regime da prescrição dos créditos laborais. Portanto, esta norma... Como é que seria? Deixava de ter o prazo de prescrição? Deixava de ter o prazo de prescrição a contar na vigência do contrato de trabalho e passava a contar tão somente a partir do primeiro dia que o contrato de trabalho cessasse. Portanto, porque, vamos ver mais à frente, porque é muito injusto o trabalhador, portanto, ter que reclamar
de algum direito, ainda na vigência do seu contrato, com alguém que tem poderes de distinguir o seu vínculo usando muitas ferramentas que a lei lhe atribui. Imagine que seja e é um profissional de direito de trabalho. Qual é a trilha sonora que acha que seria ideal para acompanhar a sua atividade diária? Sobretudo por causa da morosidade nos tribunais e temos estado muitas vezes empatados com a demora, eu recordaria música dos jovens angolanos. Não desista, nada cai do céu. Pois, tá. Afroman SSP. É isso, sim. Doutor, tem aqui uma pergunta de um internauta que nos segue e ele questiona. Eu vou ler como nos foi enviada. Doutor, assinei um contrato de trabalho por tempo determinado e me comprometi no contrato a cumprir determinadas metas para ganhar um bônus extra. Faltando 10 dias para terminar, não cumpri e não vou a tempo de cumprir as metas. Tenho outra proposta de contrato e quero fugir antes de cumprir os 10 dias. Posso ser preso por isso? É a pergunta que o internauta faz. Talvez há 100 anos pudesse ser preso. Ou se estivesse num regime castrense, talvez. Pudesse ser preso. Mas não atualmente. Mas não, atualmente não. Não há qualquer possibilidade. O que se precisa compreender é que o direito de trabalho, sobretudo olhando para a sua história, é que o trabalhador ele é que se obriga a assumir um compromisso, porque o empregador tem a sua organização e faz o anúncio ou faz passar a palavra que precisa de uma pessoa para exercer determinada atividade, e o interessado então é que se obriga a dizer: eu estou interessado em abdicar da minha liberdade para exercer essa atividade. E o que o legislador, tanto isto do mundo inteiro, compreendeu foi: se ele que se obrigou, a todo tempo pode desobrigar-se. Portanto, por qualquer tentativa de impedir este trabalhador de exercer este direito de livre desvinculação, podia ser confundido como um trabalho forçoso e até mesmo um trabalho de escravo. Por isso é que o trabalhador pode a todo tempo. É verdade, pode ter algumas condicionantes. O nosso amigo, o Egas, de calhar diria: não, mas os contratos esportistas, sim, ali tem uma cláusula de rescisão, ou seja, mesmo ali, o trabalhador, se estiver disposto a pagar aquele valor, o quanto indemnizatório, pode recuperar a sua liberdade. Portanto, não pode ser preso. No máximo que pode pagar é se foi convencionado um período de aviso prévio nos contratos de trabalho, embora nos contratos de trabalho a tempo determinado tenha uma posição diferente que podemos ver lá mais à frente. Ainda assim, portanto, o trabalhador sempre pode denunciar o contrato. Pois, mas também pode optar por fazer o correto, né? Que é cumprir exatamente o aviso prévio, sair bem. Porque exatamente. Hoje se é o empregador, amanhã não sabe onde vai, se terá de voltar, mas vale sair mantendo uma boa relação. Sim, como disse, nós estamos numa rodagem à velocidade do mundo. Não vai ter o azar de sair e depois ser necessário uma interação futura com o empregador e estragar tudo, né? É muito simples, na verdade, o mecanismo. Tem 10 dias, basta que faça, cumpra. Utiliza esses 10 dias para isso. E se não conseguir, até porque se ele não conseguiu cumprir a meta, o empregador provavelmente está descontente com ele. É para ele que tente negociar com o trabalhador, com o empregador, o não cumprimento do aviso prévio, que é mais simples, né? do que fugir, como ele disse. Sim. Não precisa fugir, né? Sim. Por isso é que eu disse, é uma relação de tom e gênero.
Pois é. Doutor, passemos agora então para as questões técnicas que preparamos aqui. Quer dizer, já tínhamos iniciado, sim. Já. Formalmente. Sim, formalmente. Sim. Vamos formalizar. Pronto, eu gostava que começasse neste início formalizado das questões técnicas, que nos começasse a falar do conceito de direito de trabalho e da origem histórica, não é, do direito de trabalho. Na verdade, já teceu algumas considerações básicas sobre o assunto e gostávamos que voltasse a elas de modo relativamente mais exaustivo. Não é? Então, diria o outro, nessa altura, o Mike é todo teu, Nico. Sim, vou cuspir. Na verdade, o que se pode dizer sobre o direito de trabalho, Guimarães, então, para apresentar uma definição, tenho estado a lutar para construir um conceito de direito de trabalho. Portanto, vou primeiro referir-me à história e depois, no final, poderei apresentar uma proposta de conceito ou de uma definição. O direito de trabalho, nós, há bem pouco tempo, temos estado a estudar que o direito de trabalho surgiu com a destruição em massa do empreendedorismo, porque não era para ser assim. A ideia era cada um ter a sua lavra, cada um fazer o seu negócio e depois haver trocas comerciais ou então compra de um produto que não pudesse produzir ou não pudesse vender. Só que com a Revolução Industrial, portanto, as pessoas foram tentadas a abandonar as suas plantações para trabalhar. E nesta concentração, como havia uma gritante procura pelos produtos industrializados, os donos, os empresários, precisavam cada vez de mais mão de obra e aliciavam com o pagamento de um salário. Portanto, as pessoas pensavam, em vez de ficarem dependendo das estações para produzir, portanto, ficaram mais tentadas em aderir aos convites às fábricas, embora isso também pudesse destruir muitas famílias, não é? Porque depois ia o marido, depois a mulher seguia, o esposo, a esposa seguia, depois viviam com os filhos nas fábricas. Havia ali um conjunto de situações, tanto tratamento desumano, as pessoas como queriam cada vez mais trabalhar, e é uma coisa que hoje as pessoas não percebem. Hoje, quando nós saímos do trabalho, temos a certeza que no dia seguinte vamos voltar e vamos exercer a mesma atividade. Na Revolução Industrial não havia essa garantia de que se eu saísse, podia voltar a trabalhar. Por isso é que as pessoas, no limite, passavam noites no seu posto de trabalho. Então, o direito de trabalho surgiu porque o que parecia ser uma relação privada, trabalhador e o empregador, estava a ser insustentável. Eu precisava de alguém para estabelecer um equilíbrio. O direito de trabalho é um direito de equilíbrio, não é? Portanto, não pode ser um direito que cria situações, tem que ser situações novas, necessariamente. Tem que ser um direito para criar situações equilibradoras, ou seja, ver o que é o direito, o que são os interesses do empregador e o direito do trabalhador para tentar, no mínimo, mitigar esse desequilíbrio, porque as partes vão continuar a ser diferentes. Mas, como disse na minha intervenção inicial, na verdade, os conflitos laborais começaram muito antes da Revolução Industrial, porque, não obstante de eu ter dito que o direito de trabalho destruiu grande parte do empreendedorismo, na verdade, nem sempre todos quiseram empreender. Aliás, nem todos os advogados têm escritório de advogado, uns preferem trabalhar por conta de outra. E nesta questão de existência de plantações, de fazendas, muito antes, olhando aqui para a Bíblia, como fiz referência, desculpando a nossos amigos internautas que nos acompanham nessa nossa viagem, já houve tempos em que
surgiram problemas laborais. Lembrando daquele empregador que durante o dia foi chamando pessoas para trabalhar na sua vinha ou na sua plantação, como quisermos, combinou com uns no princípio do dia, outros ao meio, outros ao final, e no final do trabalho pagou todos a mesma coisa. E os que iniciaram, o pagamento começou pelos últimos, que iniciaram mais tarde, receberam um denário. E os que começaram no princípio pensaram que receberiam mais, mas no final da história é que todos receberam mesmo. E eles disseram, mas é justo, nós começamos no princípio do dia e os outros começaram no final, mas recebemos a mesma coisa. Olha, ali o que nós podemos ver é que faltou um direito do trabalho, porque permaneceu uma relação privada. Os trabalhadores tinham um interesse, o empregador tinha o seu, portanto, a fonte que regulamentava esta relação foi apenas o acordo. Ou seja, ali começamos a ver que o direito de trabalho, portanto, foi sempre necessário, porque se deixarmos apenas levar por um contrato, não conseguimos resolver os desequilíbrios. Por isso é que tem que ter um direito de trabalho para estabelecer alguma lei. Então, o que é o direito de trabalho? É o sistema de normas que ajudam a mitigar e a estabelecer o mínimo de equilíbrio possível entre as partes, entre o trabalhador e o empregador. Portanto, esta é a proposta do conceito que nos traz, não é? que eu posso apresentar aqui aos nossos amigos que nos acompanham na nossa viagem. Pronto. Princípios basilares fundamentais do direito do trabalho. Qual é que nos pode apontar? Ora, ou quais são os que nos pode apontar? Como eu trago uma visão não sindicalista, e depois eu explico porque não se pode defender apenas o trabalhador, e aqui cumprimentamos os nossos amigos, sobretudo o nosso secretário de Estado, Pedro Filipe, que tem estado a emprestar muito o seu tempo nas questões do direito do trabalho, não só na qualidade de secretário de Estado, mas também como um estudioso nessas matérias. A propósito, irá encerrar aqui a temporada. Sim, sim. Deixo já e aproveito de dizer que esta água é muito boa, para além do espaço. Não é? Quando nos referimos ao trabalhador, o trabalhador, portanto, em regra, é um elemento mais frágil da relação, porque é o indivíduo que está com fome. Por mais forte que ele seja, por mais habilitado, por mais estudioso, vimos, e aqui uma história bíblica, um indivíduo que vendeu o seu direito de ser herdeiro porque tinha fome, trocou com por um prato de comida, porque estava frágil. O trabalhador, mesmo que tenha muitas valências, no momento em que está dependente de um salário, ele está frágil. Por isso que deve existir um princípio fundamental, que é a proteção do trabalhador. O princípio da proteção do trabalhador. Isto é para o trabalhador. Depois isto tem subjacente vários princípios, o favor laboratórios, o ultra vel petit, tem vários princípios, quer no âmbito subjetivo, quer no âmbito adjetivo. Mas para o empregador também tem um princípio. Nós não podemos reduzir o direito de trabalho ao trabalhador. Há também o princípio da salvaguarda dos interesses de gestão. Porque se nós apertarmos muito o empregador, depois não há trabalho. Ou seja, é como estamos num avião, estamos com um cinto de segurança, mas se o avião, por alguma sorte ou algum azar, o avião for a vida, não importa estar com um cinto de segurança. Portanto, não podemos apertar no âmbito dos direitos dos trabalhadores e nos esquecermos daquele que cria o posto de trabalho. Ou seja, temos que salvaguardar também os interesses de gestão. E o direito de trabalho, como disse, o equilíbrio que pode acontecer, se tivesse que legislar no mundo inteiro, acompanhava estes dois princípios, não é? Proteger o trabalhador, mas essa proteção não pode ser absoluta,
Porque quando esta proteção colocar em causa os interesses de gestão, tende a abrir mão à proteção. Os interesses de gestão, quando colocar em causa direitos fundamentais do trabalhador, não, tem de colocar, por exemplo, se o trabalhador está doente, mesmo que eu tenha interesse em captar lucros, eu tenho que abrir mão. Não, ele está doente, mas só que não pode ficar doente eternamente, porque se ficar muito tempo doente, eu não sou Estado. Quem tem que assumir essa responsabilidade é já a segurança social. Então, são estes pontos que acompanham a relação jurídico-laboral. Quando fala que o direito de trabalho não se reduz à lei, ocorre-me fazer-lhe uma questão. Quando uma lei viola um princípio laboral, qual é o comportamento adequado que se deve ter? Esta, de facto é um grande desafio, não é? Porque o direito de trabalho não se pode resumir à lei geral do trabalho, como se diz, o direito penal não se pode resumir ao Código Penal. Mas o Código Penal e a Lei Geral do Trabalho diz-nos muito como estão o nosso direito de trabalho e o nosso direito penal. Portanto, é o nosso cartaz, não é? Mas quando se colocar em causa algum princípio, e vou aqui fazer referência, portanto, já que falei do artigo 180, o artigo 180 está a privilegiar mais os interesses de gestão do que a proteção do trabalhador. Porque esta norma, tanto coloca em causa o princípio da proteção do trabalhador, tanto numa interpretação dentro do sistema, o que diríamos? Ora, o trabalhador, até para facilitar as questões, podia ser admitido qualquer forma de prova de que o trabalhador reivindicou o seu direito. E não podíamos nos limitar apenas na forma escrita, porque o que sugere o legislador é que eu tenho que fazer um documento por escrito e remeter ao empregador para suspender a prescrição. Portanto, isto na relação entre trabalhadores e empregadores pode parecer uma afronta. E os trabalhadores não vão querer afrontar o seu empregador, não é? Como se diz, depois mais com a Covid, as pessoas empreender, depois pode acontecer mais uma pandemia, é melhor ter um trabalho, não é? E as pessoas querem salvaguardar o seu posto de trabalho. Nossos amigos podem dizer, não, mas esta fraqueza do trabalhador não acontece com todos. Há trabalhadores, de facto, têm alguma margem para negociar, mas isso não é a generalidade. O direito, nós temos que partir da abstração e generalidade. Portanto, pode haver casos específicos, mas não são todos. Então, esta norma devia ser interpretada no sentido de salvaguardar os interesses do trabalhador, a proteção do direito, dos direitos do trabalhador. Talvez começássemos a contar a partir da rescisão ou da extinção do vínculo jurídico laboral. E não, tanto aqui, um ativismo judicial, uma interpretação dentro do sistema, podíamos afastar essa norma. E diga-se a jurisprudência, tanto a concordar com o que disse o legislador, mas é uma jurisprudência que não faça um ativismo a interpretar dentro do sistema. Passemos para a evolução interna, doméstica do direito de trabalho. Como é que ela começou aqui em Angola? Então, depois de 75, acho que em 81, surgiu acho que 6 de agosto de 81, surgiu a primeira lei geral do trabalho, mas surgiu num contexto em que tínhamos um partido do trabalho e o nosso direito de trabalho, por isso é que eu acho algumas vezes um pouco contraditório, porque as duas leis surgiram mais ou menos nesse contexto. Acho que a segunda, o partido já não se intitulava como sendo o Partido do Trabalho, mas continuou a conservar
sendo um partido da esquerda, não é? E o partido da esquerda, em todos os outros países, olha o direito de trabalho, tanto esquece muito de outra vertente, que são os interesses de gestão do empregador. Mas o que aconteceu foi, tivemos uma lei em 81, tivemos uma lei em 2000, e depois temos agora a lei de 2015, que poderá ser considerada a terceira, que está dentro de poucos dias entra em vigor a lei, a quarta lei. Mas em tudo, a primeira lei e a segunda, portanto, a primeira surgiu no ambiente e o que se conta aqui nos bastidores, temos essa liberdade de falar, é que a lei de 2000, porque o intervalo entre a primeira lei de 81 e a lei de 2000 passaram muitos anos. Sim. E não é típico do nosso legislador. Aliás, porque o direito de trabalho sempre foi um direito de constantes mudanças, e é normal. Hoje, por exemplo, o direito de trabalho tem novas realidades. E o que se conta foi, quando se pensou em alterar a lei de 81, os trabalhos já tinham sido feitos ainda na vigência da lei tanto do sistema econômico que Angola vivia. A lei foi aprovada em 2000, mas ainda tinha algumas características do socialismo. Sim. Por isso é que tínhamos uma lei em 2000 muito garantística, uma lei muito voltada para a tipicidade do partido que suporta o governo. Na altura, era um partido de trabalho, era um partido muito mais preocupado com os interesses do trabalhador. Por isso é que a lei de 2015 foi uma lei completamente contrária à lei de 2000. Portanto, já era uma lei mais típica dos países capitalistas, e as pessoas perguntavam, mas não, o problema é que a lei de 2000, ela foi publicada em 2000, mas não foi produzida em 2000. Portanto, é uma lei com dogmas do socialismo ou do Partido do Trabalho. Desafios para a implementação das várias leis que forem surgindo. Estamos agora na quarta, é no forno, já prestes a ser publicada. Não sei se a altura em que passar esse episódio já estará publicado ou não, não sabemos, mas pronto, nós estamos a gravar agora, mas vamos, por hipótese, imaginar que ela está prestes a ser publicada, deverá ter os seus desafios, mas quais os desafios que foram enfrentados, que identificou, que foram enfrentados na aplicação das várias legislações. Esse poderá ser apontado como um deles? Sim. Esse que falou? O facto de ter sido publicada no período anterior, período econômico anterior à sua elaboração, à sua produção? E olhem que corremos o risco de ter o mesmo episódio, porque esta lei, que nós já apelidávamos a Lei Geral de 2023, mas que será a Lei de 2024, já começou a ser produzido, se não me engano, em finais de 2022. Hoje o contexto econômico, portanto, já passou quase 2 anos. Passaram quase 2 anos. Poderá existir a mesma situação da Lei de 2000, que foi publicada em 2000, mas começou a ser produzida. É claro, não estamos a dizer que uma lei seja produzida do dia para a noite, mas este muito tempo de demora pode não justificar o cenário político, econômico em que a lei for introduzida. Mas o que nós sugerimos no tratamento das leis geral do trabalho, as leis gerais, é sobretudo, nós temos que estabelecer uma matriz para o direito de trabalho angolano. E essa matriz pode ser sustentada por vários fatores. E aqui apontava olhar para o nosso sistema econômico. Temos que dizer, portanto, queremos uma lei que acompanhe o nosso capitalismo. Se quisermos uma lei que acompanhe o nosso capitalismo, vamos ter uma lei mais liberal. E temos que ter estruturas para acompanhar isso. As leis dos sistemas mais liberais
permitem que não existam muitos entraves ao despedimento. Mas isto depois o sistema consegue colmatar, porque há um subsídio de desemprego. Ou seja, eu não estou preocupado em ficar desempregado. Eu estou preocupado em ter valências, porque eu estou desempregado e vou ficar a receber subsídios, e mais do que me darem subsídios, eu vou ser capacitado e a seguir vou conseguir outro trabalho. Eu não estou nem preocupado com isto. E o outro sistema, não do capitalismo, os outros países que, embora assumiram o seu sistema econômico capitalista, mas atendendo os fatores sociais, portanto, criaram um equilíbrio. Não muita liberdade, mas tendo a haver rigidez nas leis do trabalho para não permitir atropelos, não é? Sobretudo na questão do despedimento. Mas isto depois custa ao Estado, não é? Mas dizem que ser o melhor sistema, sobretudo para Angola. Mas nós não adotamos uma matriz. Nós, às vezes, nos comportamos como liberais e outras vezes nos comportamos como, dizem os sociais-democratas, não é? Tanto não muito esquerda, centro-esquerda e não direita, não é? Tanto como se diz. O que se precisa mesmo estabelecer é qual é a matriz para o nosso direito de trabalho. E uma matriz, ao ser definida, tem que levar um tempo, porque não pode haver... Eu, quando olho, Guimarães, que é empreendedor, não é? Portanto, quando olha para os países que pretendem estabelecer negócio, seguramente, se olhar para os países mais capitalistas, eles não vão do dia para a noite dizer que já não são capitalistas, ou seja, dá-nos uma certa segurança. Quando eu penso no meu investimento, estamos aqui a olhar para os investidores, eles olham para as matrizes dos países, eles já sabem, se eu for para a China, embora sejam esquerdistas, o sistema econômico é controlado também e tal, embora finjam ser um pouco capitalista nas suas transações, mas já se consegue estudar a matriz. Olha, se nós não tivermos uma matriz, isso até para as relações comerciais gera uma certa desconfiança. Quando eu tenho uma matriz, mesmo que eu mude a lei do trabalho, eu já sei que está na forja uma alteração legislativa, não vai fugir da matriz. É como olhar para o sistema de governo. Se mudar a nossa Constituição, nós já sabemos a nossa matriz é um sistema... Andamos aqui a discutir se é parlamentarista, se é semi-presidencialista, mas temos aqui estamos próximos ou do parlamentarismo, ou do semi-parlamentarismo, ou do presidencialista, não é? Portanto, é assim que se deve olhar para o direito do trabalho. Nós temos que ter uma matriz. Quando nós estabelecemos uma matriz, as universidades, os estudiosos, os pesquisadores vão estar à volta disso, vão estar a sustentar a matriz. E durante muito tempo, quando se perceber que a matriz já não é sustentável, ou alteramos, melhoramos, ou mudamos completamente. Portanto, se não tivermos uma matriz, fica complicado até para os estudiosos. Sim. Quem tem que definir essas matrizes ou essa matriz? Ora, a academia tem que definir isso. Mas para a academia conseguir definir isto, e esta lei, diga-se, bom, da verdade, já começamos a sentir um pouco disto, não é? Há mais académicos envolvidos e já se começa a olhar para o que se escreveu sobre o direito de trabalho. E quando se olha para o que se escreveu em direito de trabalho, começamos a estabelecer as balizas para a nossa matriz do direito de trabalho. Já temos estado a dar passos, não é? Mas é preciso ter estabilidade, não é? Porque isto tem que levar algum tempo. Algum tempo. Pronto, eu quero aproveitar aqui e dar os parabéns aos juristas dedicados ao direito de trabalho. Realmente nota-se uma evolução significativa, visível, da preocupação em refletir direito de trabalho e essa preocupação em refletir tem tido efeitos práticos bastante visíveis na qualidade da jurisprudência que se faz e
esperemos na qualidade da legislação que está no fórum. Né? Sim, Esperemos. sim. Esperemos. Doutor, tem aqui uma outra questão. É sobre como é que os princípios basilares do direito do trabalho se materializam na prática. Dá-nos aqui, se possível, alguns exemplos em como os princípios basilares do direito do trabalho estão presentes. Sim, quando nós celebramos um contrato de trabalho, onde é que está presente o princípio da proteção do trabalhador, por exemplo? Primeiro, o próprio contrato em si. As pessoas diriam, não, mas então pode ser uma relação formal, consensual. Sim, mas quando se estabelece um contrato de trabalho, sobretudo para contratos de trabalho a tempo determinado, temos que saber qual é a vigência do contrato, temos que saber qual é o período de aviso prévio. Portanto, é muito bom que esteja reduzido a escrito. Mas mais do que isto, muita gente olha isso, se calhar não presta muita atenção. Guimarães, quando nós celebramos um contrato, a função que vai ser desempenhada pelo trabalhador tem de estar de acordo com o qualificador ocupacional. E o qualificador tem de estar de acordo com as classificações de profissões. Ou seja, não podemos correr o risco de o Guimarães contratar um mecânico e o mecânico fazer também manutenção de ar-condicionado, de aparelho de ar-condicionado. E eu contrato um mecânico, o mecânico também lava a roupa. Ou seja, não, aqui na minha empresa o mecânico faz o que eu quiser. Ou seja, isto é basilar. Eu, quando vou celebrar o contrato de trabalho, as funções que vou exercer não podem ficar à mercê do empregador. Tem de estar escrito. Ou se não estiver, se a empresa não tiver um qualificador, tem de estar de acordo com o classificador de profissões, porque senão qualquer um poderá fazer com o trabalhador o que quiser. Aqui o princípio basilar está presente. Ok. Está respondida a questão. A minha pergunta a seguir é como é que as novas formas de manifestação do trabalho têm sido refletidas nas alterações legislativas que vão surgindo. Lembro-me que o paradigma da execução do trabalho alterou um bocadinho com alguns fenómenos, como a pandemia. A alteração agora e o surgimento de novas tecnologias também alteraram Sim. aqui a forma. Como é que na prática essas novas formas de manutenção têm justificado ou têm tido o acolhimento do legislador? Olha, o nosso legislador, de facto, esta lei de 2024 que esperamos, porque já não tem como ser 2023, como os juristas apelidavam, ela tratou de algumas questões de contrato de trabalho ou de formas de contrato de trabalho alternativo. Mas só que o ideal seria, esta lei, a lei que vi, a última lei que vi, poderá sofrer alterações, não é? Tanto comprometo-me, responsabilizo-me até a lei que vi. Sim. Parecia ter dado saltos significativos. Mas só que as leis gerais de trabalho não são como códigos civis ou códigos penal, comercial. Têm uma consistência de séculos. Elas alteram a todo o tempo. E associada à questão da matriz que fiz referência, as leis referentes ao direito do trabalho têm de ter métricas para facilmente se conseguir fazer uma emenda ou uma alteração, não alterar a lei completa, uma alteração no artigo, uma lei de alteração, introduzir uma questão. Olha, hoje, imagine que mudou a forma de trabalhar com a pandemia. Hoje temos a questão da inteligência artificial. Alguns postos de trabalho poderão ser reduzidos ou poderão ser adaptados. A lei tem de dar acolhimento. As plataformas de táxis
as formas de trabalhar na internet, a lei tem de ter uma métrica. Portanto, não podemos correr o risco de, em 2027 ou em 2030, voltar a alterar a Lei Geral do Trabalho, porque temos que introduzir questões como contrato de trabalho entre o trabalhador de uma plataforma de táxi, portanto, ou o entregador. Agora tem os entregadores, portanto, estão também registrados numa plataforma. Portanto, não precisamos. A lei tem de ser alterada quando justificarem questões de fundo. Uma questão de introduzir uma forma de trabalho, temos que colocar apenas uma base. E aqui o nosso legislador talvez pudesse estar mais inclinado nessa questão. Doutor, eu penso que, de modo geral, as questões que preparamos hoje estão respondidas. Eu não sei se, na sua opinião, ficou alguma coisa de interessante. E antes de tomar a palavra, eu queria aqui fazer um comentário. Não sei se lembra da questão que lhe fiz logo de abertura, nas questões ainda de brincar, relacionada à lei de aplicação universal. No direito de trabalho, pela explicação que deu que é um bocadinho, seria um bocadinho difícil elaborar ou legislar para o mundo todo. Para o mundo todo e para muito tempo. Para muito tempo, sim. Se fosse a sério, realmente essa pergunta teria tido outro contorno na resposta, não é? Na verdade, porque o direito de trabalho tem de acompanhar a dinâmica econômica. Por exemplo, o empregador, no contexto de Angola, em que fragilidade da moeda, inflação, dificuldades cambiais, falta de mercado estruturado, temos do estudo que fiz, eu olhei também para o site do INE, do Instituto Nacional de Estatística, dos 8 milhões de angolanos com força para trabalhar, só cerca de quase 3 milhões é que estão no sistema formal. Portanto, é gritante. Ou seja, isto fragiliza a segurança social. E nós temos um mercado para normalizar, muita gente fora do mercado. Então, não posso ter a mesma lei geral do trabalho ou o mesmo diploma laboral para uma sociedade onde o mercado é mais formal, porque se o mercado é mais formal, se calhar os nossos internautas perguntam, mas qual é a relação que se pode estabelecer ao mercado informal? Ora, o mercado formal formaliza a economia e as empresas que contratam trabalhadores geralmente estão no setor formal. Ora, se a economia está informalizada, o fluxo econômico é mais reduzido. E depois também temos que olhar para a produtividade. Hoje, um trabalhador angolano, o que é que faz em 8 horas, como é que se compara com um trabalhador dos Países Baixos? Portanto, temos que olhar. Ora, se a conclusão for que a produtividade dele é mais alta, e não é mais alta porque ele é melhor em termos de pessoas, não. É porque ele tem mais ferramentas. Ele, ao invés de pregar o prego com o martelo, ele tem uma máquina. Porque o sistema, o país produz uma máquina, ou conseguiu comprar aquela máquina. Ou o camponês, ao invés de pegar uma enxada, ele tem uma máquina, como dizem até os nossos amigos, uma máquina com ar-condicionado, ou seja, produz mais. Então, eu não posso ter uma lei geral do trabalho copiada nesse sistema para aplicação aqui em Angola. Eu tenho que chamar os estudiosos, digam-me como é que podemos olhar, pessoas especialistas em economia de desenvolvimento, economia do setor informal, para nos darem uma lei que atenda, de facto, o nosso sistema econômico e o nosso sistema político. Obrigado, doutor, pelas reflexões que partilhou conosco. Tenho a certeza absoluta que os internautas, todo mundo que nos assiste, concorda com a nota introdutória que fizemos da sua pessoa. Realmente é um profissional de mão cheia, alguém que
nos brindou com um vasto conhecimento jurídico. Contamos consigo para as próximas edições, doutor, para vir refletir direito de trabalho conosco, não é? Não, estamos sempre abertos. Estamos sempre, pronto. É uma ordem. Olha, está registado. Sim. Está registado. Então, é isto. Aproveite este tempinho, se possível, para subscrever o nosso canal e ter notificações de todas as novidades que vão surgindo aqui no nosso podcast. É só digitar o sininho, que elas chegarão assim que forem carregadas no canal. E até a próxima.